Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir, por meio do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor venha nos abençoar nessa palavra, que através do teu Espírito Santo essa palavra possa repousar nos corações que estão aqui, tanto no meu quanto no dos meus irmãos, que nós possamos aprender um pouquinho de ti e de tudo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Faça com que essa palavra cumpra o propósito dela, Deus, de fazer o que ela veio fazer: sarar, curar, efetuar milagres em nosso meio. Aquele que entrou aqui enfermo, que o Senhor venha dar a cura. Aquele que entrou aqui triste, que o Senhor venha trazer alegria. E aquele que entrou cansado, que o Senhor, através dessa palavra, venha trazer força e regozijo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo nós te pedimos, amém. Queridos, nós iniciamos esse mês uma série de mensagens sobre milagres. Como temos feito vários meses, esse mês específico é sobre milagres. E nós começamos essa série quarta-feira com o pastor Claudinho. E o pastor Claudinho, ele nos ensinou sobre 2 Reis 4, sobre a multiplicação do azeite. E para a gente relembrar um pouquinho disso, era uma mulher que estava com grandes dívidas, porque o marido dela tinha falecido, e ela não conseguindo pagar as dívidas dela, os credores estavam batendo a sua porta, querendo levar os seus filhos para serem servos, para trabalharem como escravos. Então ela recorre ao profeta Eliseu, e aí Eliseu lembra ela do que tem na casa dela. E ela, trazendo a memória, lembra que ela tinha ainda um pouquinho de azeite na casa dela. E aí Eliseu fala para ela: então vai na casa dos seus vizinhos, pega o arrecado máximo de vasilhas que você conseguir, e leva os seus filhos para sua casa, fecha as portas e começa a encher essas vasilhas. E ela assim faz. E de uma forma milagrosa, o azeite não acaba, até que ela tenha enchido todas as vasilhas. E quando acaba a última vasilha, o azeite também acaba. E aí ela vai ao profeta e Eliseu fala: agora você vende esse azeite, paga todas as suas dívidas e vive como o restante. Ou seja, o milagre da multiplicação do azeite, no caso da pregação do pastor Claudinho. O pastor Cauê trouxe uma mensagem domingo um pouco diferente sobre Caleb. E qual que foi o milagre de Caleb? O milagre de Caleb é conservar a mesma fé que ele tinha aos 40 anos. Agora aos 85, ele conservava aquela fé e aquela crença na promessa que Deus tinha feito de que ele herdaria aquela terra. E ele confiou mesmo com o passar dos anos. E a fé dele não desfaleceu nesse caminho. A Bíblia, ela é repleta dessas histórias. Histórias de milagres, histórias de cura, histórias que revelam o poder de Deus na nossa vida e mostram o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Mesmo Ele sendo tão grande, tão poderoso, Ele se importa com todos aqueles que vão de encontro a Ele. Quem procura o Senhor acha. A palavra é clara que aquele que bate na porta, a porta se abre. E que quem procura, encontra. Então nós vemos um Deus que faz milagres. Isso é revelado várias vezes na palavra de Deus. E um Deus que se importa com causas às vezes pequenas, que às vezes não precisava nem de um milagre. Mas Deus se importa ainda assim com essas pessoas. E essas duas pregações, elas trazem similaridades com a pregação que eu quero trazer para vocês hoje. E dois casos que são bem parecidos. O primeiro caso que eu falei, que foi a pregação de quarta com o pastor Claudinho, essa mulher saiu para procurar vasilhas. E essa mulher que eu quero falar para vocês, ela também saiu. Só que ao invés de sair para procurar vasilhas, ela saiu para procurar a Jesus Cristo. E o segundo caso, que foi a pregação do pastor Cauê, que foi sobre Caleb, que manteve firme a fé dele na promessa da terra prometida. Essa mulher também manteve firme essa fé de que se ela fosse ao encontro de Jesus, ela seria curada. Então nós temos duas coisas parecidas. Uma saiu para fazer algo, e essa também. E um manteve a sua fé firme, e essa mulher também manteve a fé a ponto de que ela tinha certeza de que ela seria curada. E quem é essa mulher? Se você não pegou os spoilers, essa mulher é a mulher do fluxo de sangue. Que nós pegou spoiler, que nada a ver, né, pastor? Já tinha lido. Olha, que viagem. Deixa eu tomar uma água aqui. Às vezes a gente quer ser engraçado aí, ó.
Então vamos lá, finge que vocês não sabiam que era a mulher do fluxo de sangue. E você me pergunta, quem é essa mulher? E eu te digo, é a mulher do fluxo de sangue que nós vamos falar hoje. E o que tem de legal na história dessa mulher? Que ela teve uma fé verdadeira, uma fé sincera. Ela teve uma atitude de humildade que rompeu com as barreiras que ela tinha, que nós vamos ver aqui. Ela conseguiu superar as multidões que poderiam tentar calar ela, impedir de que ela chegasse a Jesus, e ela conseguiu fazer algo muito importante, que foi chamar a atenção de Jesus em meio a uma multidão. E com isso ela conseguiu trazer o que para si? O milagre que ela precisava, que era a sua cura. E assim é com a nossa vida. Nós temos alguns obstáculos na nossa caminhada que, se nós conseguirmos superar, se nós tivermos uma fé forte, assim como a de Caleb, uma fé genuína e verdadeira, assim como uma mulher do fluxo de sangue, a gente pode superar essas barreiras, essas multidões, e também irmos de encontro com a nossa necessidade. Que se é o seu milagre, vá de encontro ao seu milagre. O pastor não pregou aqui que Caleb insistiu que ele queria aquela terra porque foi promessa, e a fé dele foi tão grande que ele conseguiu alcançar isso, e essa mulher também. Então eu quero estudar com vocês hoje alguns passos que essa mulher deu, o que ela fez, para nós podermos entender se é o que nós devemos fazer também. Porque aqui talvez tenha um segredo ou uma fórmula de como a gente pode alcançar o milagre, como a gente pode alcançar esse encontro com Jesus e superar as barreiras que nos impedem de alcançar o que nós necessitamos. Então vamos ver um pouquinho sobre a situação dessa mulher. A situação dessa mulher era uma situação desesperadora. A palavra diz que havia 12 anos que ela vinha sofrendo com hemorragia, com esse fluxo menstrual que não acabava, há 12 anos. Então vamos imaginar, a gente tem a Gales aqui, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige depois, não corrige agora não. Vamos imaginar algumas situações físicas que essa mulher passou ao longo desses anos, que traziam doenças para a vida dela. Ela poderia ter, ao longo desses 12 anos, por conta desse fluxo que não cessava, provavelmente ela tinha anemia. A Garis fez que sim, então a gente está no caminho certo. Provavelmente ela tinha anemia, que é o que? Essa perda contínua de sangue fazia com que ela ficasse com a baixa de ferro muito grave. A gente vê isso várias vezes, as mulheres que estão aqui, às vezes o ciclo está bagunçado e dá anemia. O tempo que a gente morou na Austrália, a maioria das meninas lá ficavam com anemia, né? Por conta da alimentação que era baixa em ferro. Então essa mulher provavelmente tinha essa insuficiência de ferro por conta desse fluxo. Isso trazia o que para ela? Provavelmente ela era uma mulher muito cansada, muito fadigada. Ela era uma mulher muito fraca por conta desse fluxo intenso. Ela deveria ter várias tonturas, várias dificuldades de se concentrar em alguma atividade, falta de ar, e provavelmente ela era uma pessoa muito pálida por conta da anemia. Uma outra doença que ela deveria passar por conta desse fluxo intenso era o maior risco de infecções. A hemorragia constante poderia enfraquecer o sistema imunológico dela e ela ficar mais suscetível a doenças. E naquela época onde a higiene era precária e a alimentação também, então imagina que ela devia ter várias outras doenças além do fluxo sanguíneo. Uma outra coisa que ela devia ter é a deficiência de outros nutrientes. Além da perda de ferro, por causa do sangramento, ela devia ter perdas de vitamina B, de ácido fólico e várias outras vitaminas que poderiam fazer bem ao seu corpo. Então ela era uma pessoa debilitada por conta desses 12 anos tendo esse fluxo que não cessava. Essa deficiência de nutrientes deveriam agravar todas as outras doenças na vida dela. E uma outra coisa que talvez seja até a causa desse fluxo, que é as alterações hormonais. Então ela deveria ter uma alteração hormonal no corpo dela que fazia com que esse fluxo não cessasse. E isso fazia com que ela fosse estéril. Então, além de tudo isso, provavelmente ela era uma mulher estéril, não tinha fertilidade, por conta desses longos 12 anos com essa doença. Isso são apenas causas físicas que nós podemos ver e imaginar que essa mulher sofria. Mas e as questões psicológicas? E como que era o mental dessa mulher?
Essa mulher, ela vivia em contínuo isolamento. Ela era excluída da sociedade. Por quê? Porque na época, a cultura judaica considerava que essa pessoa era impura. Ela não podia ter contato com a sociedade. Ela ficava excluída, ela ficava à parte. Ela não podia tocar em pessoas e as pessoas não podiam tocar nela. E isso vem de onde? Vem de Levítico 15, 25, que eu vou ler para vocês. Levíticos 15, 25 diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do seu tempo menstrual normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o sangramento, como nos dias da sua menstruação normal. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto ela continuar com esse fluxo, essa cama estará impura, como aconteceu com a sua cama no seu período normal. E tudo sobre o que ela sentar estará impuro também, como durante o seu período normal. Quem tocar em alguma coisa dessa mulher ficará impuro. Terá que lavar as suas roupas em água corrente e ficará impuro até a tarde. Então isso era uma regra que Deus colocou ao povo de Israel naquela época por questões de higiene, por conta que o povo estava no deserto. Mas por falta de entendimento, o povo levou isso por séculos. E naquele momento a cultura era exatamente essa. Essa mulher era uma mulher impura, ninguém podia tocar nas coisas dela, ninguém podia tocar nela. E qualquer um que tocasse nela ou em alguma coisa dela, tinha que se lavar, depois tinha que se mostrar para o sacerdote, e aí ele ficava impuro até um certo horário do dia. Então você imagina como estava a cabeça dessa mulher. 12 anos sem poder se relacionar com ninguém. Isso provavelmente gerou nela uma depressão e uma ansiedade. A solidão que ela sentia de estar sempre sozinha, combinada com a luta constante sobre essa condição que ela enfrentava, fez com que ela provavelmente fosse uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva e uma pessoa ansiosa, porque a Bíblia diz que ela gastava todo o seu dinheiro em busca de tratamentos e nada resolvia a situação dela. Isso fez com que ela ficasse com uma falta de esperança. Eu chego a pensar que de repente essa mulher, que nós não sabemos o nome, ela tentou de repente até tirar a sua própria vida, porque viver dessa forma por 12 anos, sem poder se relacionar com ninguém, ela não poderia casar, porque ela além de tudo era infértil. Então imagina como era a autoestima dessa mulher. Só desgraça. A exclusão, por ela estar afastada da sociedade, não poder fazer parte, a gente sente um pouco isso. A gente morou fora um tempo, e mesmo conversando com as pessoas, mas sem falar o idioma, a gente já se sentia excluído. Você via que você não pertencia àquele lugar. As pessoas brincavam na praça, as crianças brincavam na praça, e o Lorenzo não conseguia brincar com as outras crianças, porque não falava o mesmo idioma. Isso fazia com que a gente ficasse triste, para baixo, depressivo, se sentindo à parte da sociedade. Essa mulher se sentiu isso muito mais ainda. Então, por conta dela estar exclusa da sociedade e ser considerada impura, imagina você viver 12 anos com as pessoas, se você sai de casa, as pessoas apontam que você é uma pessoa impura, que você é uma pessoa que não pode estar ali, e as pessoas sempre colocando o dedo na sua cara e falando, aqui não é o seu lugar, você não pode estar aqui, e ela volta para dentro de casa. Então sempre ela tem que fazer as coisas sozinhas, em outros horários, porque ela não poderia ter contato com ninguém. Ao longo de 12 anos, faz com que ela perca o seu senso de valor. Ela achava que ela realmente era aquilo, era uma pessoa impura, uma pessoa indigna, uma pessoa que não reconhecia mais a sua própria identidade. Além dessas questões mentais, psicológicas e físicas, tem toda a questão financeira também. O texto fala que ela gastou todos os seus recursos com médicos. E provavelmente ela já não tinha mais renda. Ela não tinha mais recursos para gastar. Provavelmente ela era uma pessoa abastada, uma pessoa de condição boa, mas gastou todos os seus recursos ao longo de 12 anos, sem esperança nenhuma de vitória, sem esperança nenhuma de melhorar a sua condição. Isso a levando à pobreza,
tira ainda mais a esperança dela de conseguir novos tratamentos, de conseguir uma ajuda para a sua situação. E aqui eu quero fazer uma observação. Essa mulher, ela tentou, 12 anos ela tentou, de várias maneiras, com seus recursos, dando os seus jeitinhos, e ela sempre foi enganada. Sempre se aproveitavam dela para extorquir o dinheiro que ela tinha, e nunca davam esperança de sucesso. E pensando isso nos nossos dias, quantas vezes a gente, abrindo um parênteses sobre essa situação, quantas vezes a gente não faz igual essa mulher também? A gente tenta com os nossos recursos, a gente tenta com os nossos esforços, a gente tenta com os nossos jeitinhos resolver problemas que são para Deus resolver na nossa vida. Só que nós, no jeitinho brasileiro, nós buscamos atalhos, nós buscamos brechas na lei para fazer coisas que aos olhos de Deus não é legal, ou para fazer coisas que nós deveríamos confiar em Deus para fazer. Mas como eu tenho a minha conta bancária cheia, eu não preciso de Deus, eu continuo fazendo com o meu próprio jeitinho. Foi assim que essa mulher viveu por 12 anos, tentando com o seu próprio jeitinho, só que ela não alcançava sucesso. E será que eu e você não estamos hoje na mesma situação que essa mulher? Ao longo da nossa vida, tentando jeitinhos, tentando confiar nos nossos próprios recursos, tentando confiar na força do nosso braço e sem sucesso, sempre se decepcionando, sempre quebrando a cara, sempre repetindo ciclos na nossa vida. Será que é isso que Deus quer de nós? Que nós usemos tudo o que temos para dar jeitinhos em coisas que nós deveríamos confiar a Deus fazer? Deus exige que nós confiamos nele, irmãos, que nós confiemos nele. Se você pode resolver as suas coisas do jeitinho que você está fazendo, não é um milagre, é você resolvendo as coisas do seu jeitinho. Às vezes esse jeitinho não é nem um jeitinho legal, às vezes é um jeitinho ilegal, imoral. Mas se você está colocando a sua mão onde Deus deveria estar colocando a mão dele, não é um milagre, porque é você que está atuando e não é Deus que está atuando. Então vamos levar isso no nosso coração. Talvez é hora de você confiar e dedicar a sua vida e a sua situação, o seu problema a Deus, e não aos seus recursos, não ao seu próprio esforço. Seja ele qual for o problema, confie que Deus é poderoso para nos dar vitória. Amém? Voltando para o caso da mulher, a situação daquela mulher, como nós vimos aqui, era só a lástima. Provavelmente ela estava só o chassi do grilo, coitada. Opa, peraí. Então a situação dessa mulher era terrível, irmãos. Você imagina como que estava a cabeça, o físico, o emocional, o espiritual dessa mulher, com tantos nãos, com tantos insucessos. E quantas vezes nós também estamos tentando, nessa mesma situação onde nós somos levados ao nosso limite. Essa mulher, ao longo de 12 anos, ela já estava exausta, já tinha chegado no limite dela. Ela não conseguia mais superar aquela barreira. Ela não tinha mais dinheiro para agora tentar resolver com seus próprios recursos. Ela estava sem esperança nenhuma de sucesso. Talvez nós estejamos nessa mesma situação, sem esperança nenhuma de sucesso. Só que a história dessa mulher, ela não terminou desse jeito. Se eu largasse o microfone, você ia ir para casa com essa impressão de que a história da mulher acabou assim e ela não alcançou o milagre dela. Porque se ela não podia sair de casa, se ela não tinha mais dinheiro, como ela conseguiria alcançar esse milagre? Mas a história dela não acaba assim. Salmos 34 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito abatido. Deus não está longe. Mesmo aquela mulher sem poder sair de casa, mesmo aquela mulher naquela situação deplorável, ela sabia que Deus estava perto.
Porque a palavra de Deus nos diz que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito abatido. Então, se você entrou hoje aqui, nessa situação, quebrado, esfolado, mas se você está com o seu coração quebrantado e um espírito abatido, é esse a quem o Senhor busca encontrar, é humildes de coração. E olha que coisa engraçada, o texto vai dizer no versículo 27, que quando ela ouviu falar de Jesus, que ele poderia ajudar ela. Provavelmente alguém disse: Jesus está passando por essa cidade e ele pode te ajudar. Ela ouviu essa voz, a voz de que Jesus podia ajudar. E nós temos ouvido qual voz? A voz de que Jesus pode nos ajudar? Ou a voz de que nós somos impuros, de que nós não somos dignos, de que nós somos imperfeitos, de que para nós não tem mais solução? Qual é a voz que você tem ouvido nessa noite? Qual é a voz que eu tenho ouvido ao longo da minha vida? Qual a voz que nós temos ouvido? A voz que nos aponta para Jesus, ou a voz da multidão que quer calar a nossa fé? Essa mulher ouviu a voz certa. Ela não deu ouvido às vozes na cabeça dela. Ela não deu ouvido às multidões que falavam o contrário, às pessoas que apontavam o contrário. Ela deu ouvido à voz que apontava para Jesus. E contra tudo e contra todos, contra a situação dela, contra o mundo que dizia que ela não era digna, que ela não poderia ficar junto da sociedade, ela arriscou. No versículo 27 e 28 vai falar que ela chegou por trás dele, por trás de Jesus, e tocou no seu manto. Apesar do risco, ela arriscou. Que redundância! Apesar do risco, ela arriscou. Ser julgada, ser excluída, correu o risco de ser rejeitada, poder até ser apedrejada, porque no meio daquela multidão, segundo o que eles entendiam, ela podia contaminar todas as pessoas dali com a impureza dela. Acima de todo esse risco, ela decidiu encontrar Jesus. Ela decidiu sair de casa e encontrar Jesus. Por quê? Porque ela ouviu o que Jesus podia fazer. Ela tinha uma direção, ela tinha um rumo. Ela sabia aonde ela queria chegar e quem ela queria encontrar. Nada ia tirar ela daquele alvo, nada ia tirar ela daquela direção. Ela sabia que se ela encontrasse com Jesus, algo podia mudar, algo podia acontecer e algo podia ser transformado na vida e na história dela. E a fé dela era tão grande que ela nem queria encontrar Jesus. Ela só queria encostar na pontinha da roupa de Jesus. Se ela tocasse um pouquinho nas vestes de Jesus, a fé dela era tão grande que ela sabia que a vida dela seria mudada. Romanos 4 nos diz assim: Abraão creu, Abraão teve fé, contra todos os prognósticos desfavoráveis, e se tornou pai de muitas nações. Abraão creu, e essa mulher também cria, contra todas as probabilidades que não eram a favor dela. Mas a fé dela era tão grande que ela sabia que se ela encontrasse com Jesus e tocasse só nas vestes dele, não precisava nem pedir nada, só tocar na veste dela, sabia que ela seria curada. A fé dessa mulher era tão grande que impulsionou ela a agir. Ela não ficou no mesmo lugar que ela estava, ela agiu. Ela saiu de onde ela estava e foi ao encontro de Jesus. Isso é uma fé verdadeira. É uma fé que move as montanhas. É uma fé com ação. A fé, ela vem acompanhada de uma atitude de ação. Tiago 2 vai falar assim: a fé sem obras está morta. Hebreus 11 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Essa mulher, ela entendeu isso. Ela tinha a fé, ela teve a ação, e ela creu que com isso ela agradava a Deus. Porque se a palavra diz que sem fé é impossível agradar, ela falou: então eu tenho a fé, então eu já cumpro esse requisito de agradar a Deus.
e eu vou me aproximar dele. Por que eu vou me aproximar dele? Porque eu creio, Hebreus diz que eu preciso crer que ele existe. E ela creu que Jesus existia e que Jesus estava passando por aquele lugar. E contra todas as probabilidades que não era a favor dela, ela foi. E o texto de Hebreus continua assim, que além de você ter uma fé que agrade a Deus, porque sem ela é impossível que você agrade Ele, você precisa crer e se aproximar. Porque Ele recompensa aqueles que o buscam. Então essa mulher preencheu todos esses requisitos de crer, de ir e de saber que Jesus a recompensaria por causa da fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada a Deus, uma fé com atitude, uma fé que rompe barreiras, que cala multidões, que transporta montanhas para o mar. Foi isso que essa mulher fez, irmãos. Ela se aproximou de Jesus, ela foi se esgueirando ali pela multidão, e você imagina que multidão, é muita gente. Aqui tem algumas pessoas que, me desculpem a sinceridade, se esgueira pela igreja para sair rapidinho quando acaba o culto. E a gente vê a dificuldade, e eu fico até maravilhado, porque às vezes tem tanta gente na porta ali, pastor, mas a pessoa faz uma força para passar pelo meio de todo mundo e ir embora sem cumprimentar ninguém. Essa pessoa que é saudável consegue passar por meio de todo mundo e ir embora rapidinho. Agora você imagina essa mulher com todas essas enfermidades que eu falei para vocês. Uma mulher anêmica, uma mulher fraca, com tontura, com falta de nutriente, com falta de ar. Ela se esforçou para atravessar uma multidão e tocar na orla, só na pontinha do manto de Jesus. Olha o tamanho da fé dessa pessoa que superou as fraquezas do próprio corpo dela. Isso é uma ação, isso é uma atitude. É você tomar consciência da sua situação e não aceitar mais a sua vida, não aceitar o jeito que você tem vivido até essa noite. Foi isso que ela fez ao longo de 12 anos. Ela mesmo sem esperança, quando ela ouviu que havia uma esperança, ela tomou uma atitude para seguir a Cristo, para ir de encontro a Cristo. Nós precisamos ter atitude, irmãos. Não adianta só ficar aqui esperando a comidinha vir na sua boca, igual os passarinhos fazem com seus filhotes. É preciso atitude, é preciso energia para seguir a Cristo. E essa mulher não tinha isso, mas a fé dela era tão grande que fez com que ela saísse do lugar onde ela estava. Ela poderia ter se conformado ao longo desses anos, mas quando ela ouviu que tinha uma esperança, ela foi atrás disso. E qual foi a resposta de Jesus para tudo isso que ela passou? A única resposta possível: o milagre. A única resposta que Jesus poderia dar para uma pessoa que teve uma fé desse tamanho é dar aquilo que aquela pessoa veio buscar. O segredo para nós conseguirmos o nosso milagre, aquilo que nós precisamos, é ter essa fé, é ter essa atitude, é não se conformar com a sua situação, é seguir a Cristo até encontrá-lo. Essa mulher fez isso, e quando ela tocou no manto de Jesus, imediatamente a sua hemorragia cessou, imediatamente o fluxo de sangue que ela carregou por 12 anos cessou. Imediatamente, e ela sentiu no seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. A palavra de Deus diz que ela não estava livre da sua enfermidade. Poderia ter colocado isso. Ela sentiu no seu corpo que estava livre da sua enfermidade. Não, ela sentiu no seu corpo que ela estava livre do sofrimento. De tudo, não só da enfermidade, mas de tudo. Ela foi curada psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Agora ela se via com valor, porque ela recebeu de Jesus o que ela queria: uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de todas as coisas que ela carregou durante 12 anos. A partir daquele momento ela não precisava carregar mais. Esse encontro com Jesus é o que fez ela se sentir livre.
Quem quer se sentir livre nessa noite? Quem crê que Jesus pode te livrar do sofrimento? Que Jesus pode fazer com que você saia daqui uma nova vida em Cristo Jesus? Essa mulher que a gente nem sabe o nome, ela conseguiu isso. Fraca, franzina, pálida, sem nenhuma célula no corpo. Tem alguns que brincam. Quando a pessoa é muito magrinha, a gente fala isso: a pessoa tem uma célula no corpo. Então imagina que essa mulher estava nessa situação, e mesmo assim ela conseguiu chamar a atenção de Jesus no meio de muitas pessoas. Várias pessoas apertando Jesus, tocando em Jesus, mas aquele toque foi diferente. Nós sempre dizemos aqui nos avisos, se você prestar atenção nos avisos da sala de oração, qual que é a frase, Dani, que você começa falando? Deus não ouve reclamações, Deus ouve orações. Essa mulher tinha tudo para reclamar, para encontrar com Jesus e reclamar, e falar: mas olha a minha situação. Quantas vezes Jesus precisou chegar para uma pessoa que tinha uma doença e perguntar se aquela pessoa queria ser curada? Como se Jesus estivesse falando: ó, eu vou te curar, mas você não vai poder mais mendigar agora, porque você não é mais cego. Eu vou te curar, mas você não vai poder mais ficar aqui nesse chão, porque agora você pode andar. Quantas vezes Jesus precisou fazer isso? Mas com essa mulher não. Essa mulher nem queria conversar com Jesus. Ela só queria ter a oportunidade de tocar um pouquinho nele. E com essa sensibilidade, com tamanha fé, ela conseguiu muito mais do que isso. Ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Como tem sido as nossas orações? As nossas orações são reclamações ou são pedidos a Deus? Ou são pedidos do que nós necessitamos? A palavra de Deus diz que Ele sabe o que nós precisamos. E Ele cuida de nós quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Então qual tem sido a sua oração? Como você tem se aproximado de Jesus? Com reclamações? Com fraqueza? Mostrando como eu sou coitadinho? Essa mulher tinha muito mais problema do que eu, do que você. Mas ela superou os problemas físicos dela para ter o encontro com Jesus. E o poder que saiu de Jesus, ele não foi ativado, né? Vamos imaginar assim. O poder que saiu de Jesus não foi ativado porque aquela mulher precisava daquilo. O poder de Jesus emanou dele, das vestes dele, porque ela creu que Jesus poderia fazer aquilo. As outras pessoas tocavam em Jesus e não saía poder de Jesus. Mas o toque daquela mulher fez com que de Jesus emanasse poder. Jesus, no meio de todas aquelas pessoas, identificou um toque diferente, um toque verdadeiro, um toque genuíno de uma fé simples, uma fé de alguém que não conhecia Jesus, mas que ouviu e deu voz, deu atenção àquela voz. Quantas vezes o Espírito Santo nos fala e nós não damos a voz a Ele? Nós cremos em várias outras vozes e não cremos na voz do próprio Espírito Santo. Quando nós nos aproximamos de Jesus, irmãos, com uma fé genuína, com uma fé verdadeira, com uma fé sem fingimento, sem disfarce, limpo, aberto de coração, sem as nossas más intenções. Quando nós nos aproximamos de Jesus dessa forma, Ele nos recompensa, Ele nos responde, porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. Lembra que nós lemos antes? Ele não está longe, Ele está perto. Pedro, quando começa a afundar ali no mar, ele clama por Jesus, e Jesus instantaneamente só coloca a mão e puxa Pedro. Ele não estava longe. Pedro estava vendo ele longe, mas quando precisou, Jesus estava do ladinho para levantar ele de novo. Isaías 53 vai dizer que, fazendo uma profecia sobre o Messias, vai dizer que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz,
esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por conta das suas feridas, e olha só que interessante, por conta das suas feridas, por conta das feridas de Cristo, por conta do castigo que era para nós cumprirmos, para nós recebermos, o que o texto continua dizendo? Nós seremos, o texto fala, por conta disso nós seremos no futuro. O texto fala que por conta disso nós somos. Então agora, por conta das feridas de Jesus, nós somos. O texto não diz nem que nós seremos e nem que nós somos. O texto diz que por conta do castigo, das feridas, das coisas que machucaram o nosso Jesus, nós fomos. Nós fomos, nós já fomos. Nós não seremos e nem somos agora, nós já fomos curados. Tome posse do seu milagre. Se Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, tome posse do seu milagre. Como tomar posse do seu milagre? Fazendo o passo a passo que essa mulher fez, sendo sincero na sua fé, sendo humilde, entendendo a situação de fraqueza, mas não se conformando com ela, e tendo uma fé de atitude, uma fé de ação, e não se fazendo de coitado igual nós fazemos, e não se fazendo de coitadinho igual nós fazemos. Vá de encontro ao seu milagre, toque em Jesus nessa noite. Ele pode te curar, só depende de você e da sua fé. Olha como Jesus, eu vou encerrar. A mensagem era bem maior, mas eu vou encerrar, senão vai ficar muito cansativo, né, pastor? Se bem que a gente tem uns minutinhos aí, mas a Petri já está olhando com a cara feia. Então eu vou encerrar. Olha só, o passo a passo que a gente viu dessa mulher: não se conformar com essa situação, ter uma fé com atitude, tocar em Jesus, dar os ouvidos à voz certa e temer, ser verdadeira e ser humilde. O versículo 32 vai falar assim: então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, lembra quando Jesus fala, alguém me tocou, quem me tocou? E ele busca, e os discípulos, tem um monte de gente tocando Jesus, que papo é esse? E ele fala, não, alguém me tocou diferente. E ele procura, e aquela mulher sabia o risco dela falar, fui eu. Ela sabia o risco, ela poderia ser apedrejada, mas ela sabendo, o texto fala que ela sabendo o que tinha acontecido, ela se aproximou de Jesus, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. A humildade, irmãos, a humildade é a chave para nós recebermos o favor de Deus. Seja humilde. Tiago diz que Ele concede graça maior. Quem concede graça maior? Jesus concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Ela teve humildade, mesmo com medo, mesmo sabendo o risco, de levantar as mãos e falar a verdade. Falar, Senhor, fui eu que toquei em você, mas eu não te deixei impuro. Eu toquei nesse mesmo momento. Jesus já conhecia o coração dela. Se ela não tivesse falado nada, de repente, Jesus já sabia. Mas como Jesus perguntou, se ela tivesse mentido, será que ela teria conseguido a bênção dela? Mas ela foi verdadeira. Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e que Ele é a vida. Quando nós seguimos a Jesus, nós seguimos o caminho. E esse caminho, além de ser um caminho, Ele é o próprio Jesus. Jesus é o caminho. E quando nós seguimos nele e com Ele, Ele também é a verdade. Então importa que nós nos apresentamos diante de Deus em verdade, verdadeiros, humildes, sem arrogância. A Bíblia é clara que Deus se opõe ao orgulhoso, mas Ele se sujeita aos humildes.
Essa mulher chamou a atenção de Deus nessa simplicidade dela, nessa humildade dela. Se você está aqui hoje, vivendo uma fé, que de repente é uma fé fingida, e você não tem o conhecimento disso. Às vezes nós estamos servindo a Deus há tanto tempo, e nós não temos o conhecimento de que a nossa fé não é uma fé verdadeira. E como eu sei que a minha fé é uma fé verdadeira? Se eu me submeto a esses passos, de ter uma fé com atitude, não uma fé só da boca para fora. Eu creio em Jesus, eu vou na igreja. E o que mais? E o que mais que nós fazemos para que a nossa fé se demonstre verdadeira? Eu sempre falo aqui nas salas de ensino, no grupo de estudo, que nós temos que efetuar a nossa salvação, irmãos. Nós vivemos a nossa vida como salvos. Nós não vivemos mais a nossa vida em busca de uma salvação, mas nós temos que efetivar essa salvação todo dia. Todo dia a gente tem que desenvolver essa salvação. Se a minha fé, se a minha salvação não são claras, se elas não demonstram que eu sou salvo e que eu tenho essa fé genuína, talvez ela seja uma fé falsa. E essa mulher só conseguiu alcançar o milagre que ela precisava porque a fé dela foi genuína, foi verdadeira. Então, se você está aqui hoje e você passa um filme na sua cabeça e você fica em dúvida se essa sua fé é uma fé verdadeira, se essa sua fé é uma fé genuína, eu te convido a fechar os seus olhos, a fechar os seus olhinhos lindos, e através dessa oração você pedir a Deus que sonde o seu coração, porque nada fica escondido aos olhos do Senhor. Essa mulher chegou diante de Jesus com simplicidade, com humildade, sabendo todos os riscos que ela tinha, mas ela sabia que a fé que ela carregava era uma fé verdadeira. Se a sua fé, meu irmão, minha irmã, ela está sendo fraca, se talvez a fé que você carregue, que eu carrego, não parece uma fé que pode ser provada no fogo e pode sair ilesa. Se a fé que nós levamos há tantos anos parece que é uma fé que não consegue mover nenhuma cadeirinha, imagine uma montanha. Se no seu coração o Espírito Santo de Deus te acusa e te testifica que você e que eu precisamos mudar, que nós precisamos ir de encontro a esse Jesus que pode nos dar o que precisamos, que pode ouvir e atender o nosso clamor. Se o Espírito Santo te acusa e me acusa de que nós não temos essa fé, peça essa fé a Ele hoje, essa noite. Peça ao Espírito Santo que te ajude nessa pouca fé, que nos ajude a nós termos uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé não fingida, uma fé que reconhece que Jesus pode e que Ele quer nos abençoar, que Ele quer dar aquilo que Ele te prometeu, mas Ele espera que a sua fé seja uma fé com atitude, uma fé com ação, uma fé que não se aceita a situação do jeito que está, mas parte, mas sai do estágio que está e vai de encontro a esse Jesus. Toque nele nessa noite, irmão. Toque nele nessa noite. Não deixe que o mundo, não deixe que as outras vozes venham dizer para você que você é impuro, que você não merece, que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, que você só atrai coisas negativas para a sua vida. Não creia nessa voz. Creia na voz do Espírito Santo que te diz nessa noite que você tem algo especial. Creia na voz do Espírito Santo que diz que você tem que sair do lugar que você está e que tem que encontrar Jesus de verdade, e não do jeito que você está, mas de verdade, com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração que quer e que deseja um encontro genuíno com Jesus. Pai, nós te pedimos, por meio do teu Filho Jesus Cristo, que nos comprou, que nos lavou,
que nos deu o maior milagre que nós carregamos, que é a certeza da nossa salvação, que é a certeza que um dia essas dores, essas enfermidades, essas dificuldades vão ficar para trás. A certeza de que o Senhor foi nos preparar um lugar e que vai nos buscar para nos levar para morar contigo. Espírito Santo, trabalha em nossos corações. Nos dê essa fé verdadeira, essa fé genuína, essa fé que rompe multidões, essa fé que toca nas vestes de Jesus. Nós te pedimos, crendo que só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos curar, só o Senhor pode nos trazer de volta a dignidade dessa vida, a dignidade de sermos filhos de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e nós fazemos menção do teu santo nome. Nós cremos na nossa vitória, nós cremos no nosso milagre, nós cremos que o Senhor está em nosso meio e nós tocamos em Ti nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.